Meu nome é Henrique, tenho 68 anos, e vocês não vão acreditar no que eu descobri ontem sobre minha própria família. Tô aqui sentado na minha poltrona, ainda tremendo de raiva e decepção, porque o que eu vi e ouvi vai me perseguir pro resto da vida. Tudo começou há 2 anos, quando meu irmão mais velho faleceu e me deixou uma herança que mudou minha vida completamente. Eram 15 milhões de reais, uma quantia que eu jamais imaginei ter nas mãos. Mas junto com esse dinheiro veio algo que eu não esperava, a ganância descarada da minha própria família. Logo depois que o testamento foi lido, percebi que o comportamento de todos mudou. Minha filha Marisa, que antes mal me visitava, começou a aparecer em casa todo fim de semana com o marido dela, o Carlos. Meu filho Roberto, que morava em outra cidade, decidiu se mudar para cá para ficar mais perto do pai. E minha nora Patrícia, que sempre foi educada mas distante, de repente virou a filha mais carinhosa do mundo. No início, confesso que fiquei feliz. Pensei, finalmente minha família está se aproximando de mim na minha velhice. Que ingênuo eu fui! Demorou só algumas semanas para eu perceber que todas as conversas giravam em torno de dinheiro, investimentos e sugestões sobre como eu deveria cuidar melhor do meu patrimônio. Foi aí que eu tive uma ideia que mudaria tudo. Eu ia fingir que estava perdendo a memória, desenvolvendo demência, para ver até onde essa gente ia. Comecei devagar, fingindo que esquecia nomes, datas, onde tinha colocado as coisas. Aos poucos, fui aumentando a representação. A primeira reação deles foi de preocupação fingida. Marisa dizia, "Ai, papai, você tá muito esquecido mesmo. Talvez seja hora de pensar em alguém para te ajudar a cuidar das suas coisas." Carlos sempre completava, sogro, essas questões financeiras são muito complicadas para quem tá com a cabeça meio, sabe como é, né?" Roberto foi mais direto ainda. Ele chegou em casa um dia com um monte de papéis e disse, "Pai, eu trouxe uns documentos aqui para a gente organizar suas coisas. É melhor deixar tudo certinho enquanto você ainda tá lúcido." A palavra lúcido ele falou com uma pausa, como se já me considerasse louco. Patrícia, por sua vez, começou a me tratar como se eu fosse uma criança. Falava comigo devagar, explicando coisas óbvias, e sempre que eu esquecia alguma coisa, ela olhava para os outros com aquela cara de viram só. Conforme os meses passaram, eu fui fingindo que a situação estava piorando. Comecei a esquecer como usar alguns aparelhos, onde ficavam os quartos da casa, o nome de pessoas próximas. A cada novo sintoma que eu apresentava, eles ficavam mais ansiosos e insistentes sobre eu passar a responsabilidade financeira para eles. Um dia, Roberto chegou com um advogado. Disse que era só uma precaução para caso eu ficasse incapacitado de tomar decisões. O advogado, um homem de uns 50 anos com cara de quem já tinha feito isso muitas vezes, explicou sobre procuração geral, tutela e outras coisas que, segundo ele, facilitariam a vida de todos. Eu fingi que não entendia direito, mas assinei alguns documentos básicos, nada que comprometesse meu patrimônio de verdade. Mas isso foi suficiente para eles acharem que estavam no caminho certo. A partir daí, as coisas começaram a ficar mais intensas. Eles começaram a falar abertamente sobre mim como se eu não tivesse ali, ou como se eu fosse incapaz de entender. Conversavam sobre o que fazer comigo, sobre casas de repouso, sobre como dividir as responsabilidades. Marisa um dia disse bem na minha frente, "Gente, não dá mais para deixar ele sozinho. Ontem ele esqueceu o fogão ligado." Mentira deslavada, porque eu nem tinha cozinhado naquele dia. Mas Carlos concordou na hora. "É verdade, sogro. A gente tá preocupado com sua segurança." Roberto foi ainda mais longe. Ele começou a trazer pessoas para avaliar a casa, dizendo que eram cuidadores especializados. Na verdade, percebi que eram avaliadores imobiliários disfarçados. Eles olhavam cada cômodo com aqueles olhinhos brilhando, calculando quanto valia cada metro quadrado. Foi nessa época que eu resolvi instalar algumas câmeras de segurança pela casa. Disse para eles que era porque eu estava confuso e queria me sentir mais seguro. Na verdade, eu queria ter provas do que eles realmente pensavam e planejavam. As gravações que eu consegui foram chocantes.
Quando eles achavam que eu estava dormindo ou no banheiro, falavam coisas horríveis. Marisa dizia: quanto mais rápido ele piorar, melhor para todos nós. Carlos complementava: porque manter ele em casa tá ficando caro e ele nem percebe mais nada mesmo. Roberto era o pior de todos. Em uma das gravações, ele estava no telefone com alguém dizendo: relaxa, mano. Daqui uns meses eu vou ter acesso a tudo. O velho tá completamente gagá, não vai nem perceber quando eu começar a transferir as coisas. Patrícia, que eu sempre achei que era a mais sensata, foi quem mais me decepcionou. Ela dizia: a gente tem que acelerar esse processo. Eu já pesquisei sobre como conseguir a interdição mais rápida. É só conseguir laudo de 2 médicos dizendo que ele está incapacitado. E eles realmente trouxeram médicos. 2 caras que mal me examinaram e já queriam assinar papéis declarando minha incapacidade mental. Por sorte, eu tinha um advogado de confiança que não conhecia minha família, e ele me orientou sobre como proceder nesses casos. O que mais me machucava era ver como eles falavam de mim. Não era só a ganância pelo dinheiro, era o desprezo total pela minha pessoa. Marisa chegou a dizer: pelo menos quando ele morrer, a gente não vai ter que aturar mais essas cenas de demência. Carlos riu e respondeu: e aí a gente pode vender essa casa velha e dividir tudo direito. Roberto foi ainda mais cruel. Ele disse: vocês viram como ele estava ontem? Babando e falando sozinho. É deprimente. Quanto mais rápido a gente resolver isso, melhor para todo mundo, incluindo para ele. Durante esses 2 anos, eu continuei fingindo, mas por dentro eu estava morrendo de tristeza e raiva. Essa gente que eu criei, que eu amei, que eu sempre tentei dar o melhor, estava literalmente esperando eu morrer ou ficar completamente incapacitado para poder pegar meu dinheiro. Eles chegaram ao ponto de começar a esconder coisas minhas, dizendo que era para minha segurança. Esconderam meu talão de cheques, meus cartões, até minha carteira de identidade. Diziam que era porque eu podia me perder ou fazer besteira com o dinheiro. Mas o que descobri ontem foi a gota d'água. Eu estava fingindo que dormia na minha poltrona aqui da sala quando eles chegaram em casa pensando que eu não estava. Eles trouxeram um cara que eu nunca tinha visto, um homem de terno que parecia ser outro advogado. Esse homem começou a explicar um plano detalhado para eles. Ele disse: olha, com os laudos que vocês conseguiram, a gente pode entrar com pedido de interdição na semana que vem. Uma vez que ele for declarado incapaz, vocês assumem tudo legalmente. Marisa perguntou: e quanto tempo demora? O homem respondeu: no máximo 2 meses. Depois disso, vocês podem fazer o que quiserem com o patrimônio dele. Vender a casa, transferir o dinheiro, tudo. Roberto então perguntou: e se ele resistir? Tipo, se ele falar que não quer. O advogado riu e disse: meu amigo, resistir como? O homem tem demência avançada. Tudo que ele disser vai ser considerado delírio. Vocês vão ter procuração plena. Carlos então fez a pergunta que me gelou o sangue: e quanto a ele? Onde ele vai ficar? O advogado respondeu friamente: isso é problema de vocês. Podem colocar num asilo, podem contratar uma cuidadora barata, podem fazer o que quiserem. O importante é que ele não vai mais ter acesso ao dinheiro. Patrícia, que até então tinha ficado quieta, perguntou: e se ele melhorar? Tipo, se a demência regredir? Todos riram. O advogado disse: minha filha, demência não regride. E mesmo que regredisse, uma vez que saiu a interdição, é muito difícil reverter. Vocês vão estar seguros. Marisa então disse algo que me fez ter vontade de levantar e dar um tapa na cara dela. Perfeito. Porque, sinceramente, eu não aguento mais fingir que me importo com ele. É cansativo ter que vir aqui toda semana e fazer teatro. Roberto concordou: mano. E o pior é que ele às vezes parece que tá entendendo tudo, sabe? Fica com aquele olhar meio esperto. Às vezes eu acho que ele tá fingindo. Meu coração quase parou quando ele disse isso. Será que eles desconfiavam? Mas Carlos logo respondeu: que nada, cara.
Demência é assim mesmo. Tem hora que a pessoa parece normal, tem hora que parece um vegetal. O importante é que os médicos já confirmaram. O advogado, então, começou a explicar os detalhes financeiros. Ele disse: o patrimônio dele está avaliado em 16 milhões agora, com os rendimentos. A casa vale uns 3 milhões. Descontando meus honorários e os custos do processo, vocês vão ficar com uns 14 milhões para dividir. 14 milhões. Eles estavam calculando minha herança enquanto eu ainda estava vivo. E o pior, eles nem se importavam comigo. Eu era só um obstáculo entre eles e o dinheiro. Marisa perguntou: e como a gente divide? O advogado disse: isso é entre vocês. Mas sugiro que façam um acordo por escrito para evitar brigas depois. Roberto então sugeriu: eu acho que devíamos dividir igualmente entre mim e a Marisa. Os cônjuges ficam com uma parte menor, tipo 20% cada um. Carlos não gostou. Peraí, cara. Eu também cuidei dele esses 2 anos. Merecia uma parte igual. Patrícia concordou: é verdade. A gente também se sacrificou. Eles começaram a discutir sobre como dividir meu dinheiro ali na minha frente, achando que eu estava dormindo. Era surreal. Marisa dizia: gente, vamos decidir isso depois. O importante agora é garantir que o processo saia. O advogado então falou: perfeito. Na segunda-feira eu protocolo os papéis. Em 2 semanas vocês vão ter a primeira audiência. Levem ele lá, mas não deixem ele falar muito. Quanto mais confuso ele parecer, melhor. Roberto perguntou: e se ele se recusar a ir? O advogado riu: ele não tem escolha. Vocês já têm procuração para assuntos médicos. Podem levá-lo à força se necessário. Depois dessa conversa, eles ficaram mais uns 15 minutos planejando os detalhes. Falaram sobre quais médicos subornar, quais documentos falsificar, como fazer eu parecer mais doente durante a audiência. Marisa sugeriu: a gente podia dar uns remédios para ele ficar mais sonolento no dia da audiência. Carlos adorou a ideia. Boa! Aí ele fica mais confuso mesmo. Patrícia então disse algo que me fez perceber o nível da maldade dela. E se a gente começar a dar esses remédios desde agora? Para ele ficar mais debilitado de verdade. Roberto respondeu: genial. Aí não vai nem parecer forçado. Eles estavam planejando me drogar, me envenenar lentamente para eu ficar realmente confuso e eles poderem roubar meu dinheiro legalmente. Era um plano diabólico, e eu estava ouvindo tudo. O advogado então se despediu dizendo: perfeito, pessoal. Até segunda. E lembrem-se, a partir de agora, documentem tudo o que ele faz de estranho. Quanto mais evidências de incapacidade, melhor. Depois que o homem saiu, eles ainda ficaram conversando. Marisa disse: gente, eu mal posso esperar para isso acabar. Vou poder finalmente viajar para a Europa que nem sempre quis. Carlos falou: eu vou trocar de carro. Sempre quis uma caminhonete importada. Roberto disse: eu vou abrir minha empresa. Com 3 milhões dá para começar qualquer negócio. Patrícia foi a mais específica. Eu já vi uma casa linda num condomínio fechado. Com piscina, sauna, quadra de tênis. Vai ser perfeita pra gente. Eles estavam gastando meu dinheiro antes mesmo de conseguir. E pior, nenhum deles mencionou qualquer preocupação comigo. Não falaram sobre meu bem-estar, sobre onde eu ia morar, sobre quem ia cuidar de mim. Eu era só um problema a ser resolvido. Quando eles finalmente foram embora, eu continuei fingindo que dormia até ter certeza de que tinham saído. Depois levantei, fui até meu escritório e comecei a planejar minha vingança. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu advogado verdadeiro, não esses charlatães que eles trouxeram. Expliquei toda a situação para ele, mostrei as gravações, os documentos que eles tinham me feito assinar. Ele ficou chocado, mas me garantiu que tinha como reverter tudo. Ele me explicou que a procuração que eu tinha assinado era limitada e não dava direito a eles fazerem o que estavam planejando. Além disso, as gravações provavam que havia má-fé da parte deles.
Ele disse que a gente podia não só cancelar tudo, como também processar eles por tentativa de estelionato e cárcere privado. A segunda coisa que fiz foi ir ao médico fazer uma bateria completa de exames neurológicos e psiquiátricos. Queria ter provas científicas de que eu estava completamente são, mentalmente falando. Os resultados foram perfeitos. Cognição normal, memória excelente, nenhum sinal de demência ou qualquer outro problema mental. Depois disso, eu comecei a preparar minha carta de despedida. Não uma carta de suicídio, mas uma carta explicando para eles que eu sempre soube de tudo, que eu tinha fingido ter demência para testar eles e que eles tinham falhado miseravelmente no teste. Durante a semana, eles continuaram com o plano deles. Trouxeram remédios para minha ansiedade, que na verdade eram sedativos para me deixar confuso. Eu fingi que tomava, mas jogava fora depois. Trouxeram mais papéis para eu assinar, mas meu advogado já tinha me orientado sobre quais eu podia assinar sem me prejudicar. Roberto até tentou me convencer a descansar num lugar especial que ele tinha encontrado. Quando ele me mostrou o folheto, vi que era um asilo de 5ª categoria, daqueles lugares onde as pessoas vão para morrer esquecidas. O valor da mensalidade era ridículo comparado à qualidade da minha casa, mas eu entendi que era parte do plano, economizar ao máximo comigo para sobrar mais dinheiro para eles. Marisa começou a agir como se já fosse a dona da casa. Ela reorganizou alguns móveis, mudou coisas de lugar, e quando eu reclamei da confusão, ela disse: "Ai, papai, você nem lembra mais como as coisas eram mesmo. É melhor deixar assim que fica mais prático." Carlos chegou ao cúmulo de trazer um corretor para avaliar a casa novamente. Quando eu perguntei quem era o homem, ele disse: "É só um amigo meu, sogro. Ele trabalha com segurança residencial e estava dando umas dicas." Patrícia começou a fazer listas das minhas coisas pessoais. Ela dizia que era para organizar melhor, mas eu sabia que ela estava catalogando tudo que tinha valor para vender depois. O mais revoltante era ver como eles tinham se tornado atores consumados. Quando estavam na minha frente, eram carinhosos, preocupados, dedicados. Mas quando achavam que eu não estava vendo ou ouvindo, mostravam a face real, gananciosos, frios, calculistas. Chegou um ponto em que eu comecei a sentir nojo deles. Nojo físico mesmo. Quando Marisa me dava um beijo no rosto, eu sentia vontade de vomitar. Quando Roberto me abraçava, eu queria empurrar ele longe. Quando Carlos fingia se preocupar comigo, eu queria gritar na cara dele que eu sabia de tudo. Mas eu me controlei. Mantive a farsa até o fim porque queria ter certeza absoluta de quem eles realmente eram. E também porque queria que eles se enforcassem sozinhos, cometendo crimes cada vez mais graves. Na sexta-feira passada, eles trouxeram os remédios mais fortes. Patrícia disse: "Papai, o médico disse que você precisa tomar isso aqui para melhorar. São vitaminas especiais." Mentira! Eu pesquisei depois e era um coquetel de sedativos que podia até me matar se eu tomasse na dosagem que eles estavam dando. Roberto, nesse dia, me mostrou mais papéis para assinar. Ele disse: "Pai, isso aqui é só para facilitar as coisas para a gente te ajudar melhor." Na verdade, eram documentos dando procuração geral irrevogável para eles. Se eu tivesse assinado, eles teriam controle total sobre tudo que eu possuo. Marisa trouxe uma mulher que ela apresentou como cuidadora especializada. A mulher mal falou comigo, ficou o tempo todo conversando com Marisa sobre rotinas, medicamentos e como lidar com pacientes difíceis. Era óbvio que elas estavam combinando como me controlar depois que conseguissem a interdição. Carlos, nesse dia, foi o mais descarado. Ele começou a medir os cômodos da casa abertamente, dizendo que era para ver se precisava de algum móvel especial para mim. Mas eu ouvi ele no telefone depois, falando sobre metragem útil e potencial de valorização com alguém. No sábado, eles fizeram uma reunião aqui em casa. Trouxeram aquele advogado de novo, mais 2 homens que eu não conhecia, e passaram a tarde toda planejando como executar o golpe final. Foi aí que eu descobri o plano completo. Eles não iam só pegar meu dinheiro. Eles iam me internar à força numa clínica psiquiátrica usando documentos falsos. Depois, iam vender todos os meus bens, ficar com o dinheiro e me deixar internado pro resto da vida.
O advogado explicou: com a interdição saindo na segunda-feira, vocês vão ter autorização legal para internar ele. Eu conheço uma clínica que não faz muitas perguntas e aceita pacientes por tempo indeterminado. Roberto perguntou: e quanto custa? O homem respondeu: 2.000 por mês. É barato considerando que vocês vão ficar com 14 milhões. Marisa então fez a pergunta que me fez ter certeza de que ela não era mais minha filha. E se ele morrer lá? Tipo, se ele não aguentar o tratamento? O advogado deu de ombros. Essas coisas acontecem. Pessoas idosas com demência avançada têm expectativa de vida baixa mesmo. Eles estavam planejando minha morte. Não diretamente, mas sabiam que me internando naquele lugar eu provavelmente não ia durar muito tempo. E isso não só não os incomodava, como parecia ser parte do plano. Carlos perguntou: e a papelada? Como a gente explica a internação? O advogado respondeu: simples. Vocês dizem que ele teve um surto agressivo, que atacou alguém da família. Com os laudos de demência, qualquer juiz vai autorizar a internação compulsória. Patrícia então sugeriu: a gente podia provocar isso? Tipo, irritar ele até ele ficar bravo de verdade. Todos acharam a ideia genial. Roberto disse: boa. Aí a gente filma ele tendo surto e usa como prova. Foi nesse momento que eu entendi que não estava lidando mais com seres humanos. Essa gente tinha se transformado em monstros, capazes de qualquer coisa pelo dinheiro. O advogado então explicou os últimos detalhes. Segunda-feira vocês levam ele pro fórum para audiência. Ele vai estar bem sedado, então não vai conseguir se defender direito. Terça-feira sai a interdição. Quarta-feira vocês internam ele. Quinta-feira começamos a vender os bens. Era um cronograma de destruição da minha vida. Em uma semana, eles iam me roubar, me internar e ficar ricos às minhas custas. Quando eles foram embora no sábado à noite, eu liguei pro meu advogado e contei tudo. Ele disse que tinha que agir rápido, porque alguns dos documentos que eles tinham conseguido realmente podiam ser problemáticos se não fossem contestados a tempo. No domingo, eu fiz algo que não fazia há anos. Fui à igreja. Não porque eu sou religioso, mas porque precisava de um lugar tranquilo para pensar em como eu ia lidar com essa situação. Sentado no banco da igreja, olhando para o altar, eu chorei pela primeira vez em muito tempo. Chorei pela família que eu pensei que tinha, pela ilusão de que era amado por quem eu tinha criado, pela solidão que eu ia enfrentar depois que essa história acabasse. Porque uma coisa era certa: depois de descobrir quem eles realmente eram, eu não podia mais fingir que nada tinha acontecido. Eles tinham atravessado uma linha que não tinha volta. Quando saí da igreja, eu já sabia o que fazer. Não ia ser fácil, e provavelmente ia ser doloroso para todo mundo, mas era a única coisa certa a fazer. Hoje de manhã, quando eles chegaram para me levar para o que eles achavam que seria minha última audiência como pessoa livre, eu estava esperando eles com uma surpresa. Marisa entrou em casa toda sorridente. Bom dia, papai. Como você dormiu? Roberto veio logo atrás. E aí, pai, pronto para passear? Carlos e Patrícia entraram também, todos fingindo normalidade. Eu estava sentado aqui nesta mesma poltrona, mas não fingi estar confuso. Olhei bem nos olhos de cada um deles e disse: sentem-se. Nós precisamos conversar. O rosto deles mudou na hora. Marisa perguntou: conversar sobre o quê, papai? Mas o tom de voz dela já era diferente, mais cauteloso. Sobre o plano de vocês para me roubar, eu disse, direto e claro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto tentou disfarçar. Que plano, pai? Do que você tá falando? Foi aí que eu levantei e trouxe todas as gravações, todos os documentos, todas as provas do que eles tinham planejado. Coloquei tudo na mesa da sala e disse: tô falando desse plano aqui. A cara deles foi um poema. Roberto ficou branco. Marisa começou a gaguejar. Carlos e Patrícia tentaram sair discretamente, mas eu disse: ninguém sai daqui até a gente terminar essa conversa. Roberto tentou negar. Pai, eu acho que você está confundindo as coisas. Mas eu interrompi. Confundindo?
Igual quando você disse que ia ter acesso a tudo em alguns meses porque o velho tava gagá. Marisa tentou a abordagem emocional. Papai, a gente só tava preocupada com você. Mas eu respondi, preocupada? Igual quando você disse que não aguentava mais fingir que se importava comigo. Carlos quis partir para a agressividade. Olha aqui, seu. Mas eu o cortei. Seu o quê? Seu sogro que vocês estavam planejando envenenar com sedativos. Patrícia foi a mais covarde. Começou a chorar e dizer que ela não sabia de nada, que só tinha seguido os outros. Mas eu tinha gravação dela sugerindo me drogar para eu ficar debilitado de verdade. Por 2 horas eu mostrei para eles cada conversa que eu tinha gravado, cada plano que eles tinham feito, cada mentira que tinham contado. Eles tentaram negar, justificar, minimizar, mas as provas eram irrefutáveis. Roberto, em determinado momento, tentou virar o jogo. Pai, se você estava fingindo demência, então você que nos enganou primeiro. Mas eu respondi, eu fingi para descobrir quem vocês realmente eram. E descobri. Marisa tentou apelar, mas papai, nós somos sua família. E eu disse a coisa mais difícil que já falei na vida, vocês não são mais minha família. Família não faz o que vocês fizeram. Carlos ainda tentou me intimidar, você não pode provar nada. São só gravações. Podem ter sido editadas. Foi aí que eu disse, podem ter sido. Mas os documentos que vocês falsificaram, os médicos que vocês subornaram e o advogado que vocês contrataram para cometer estelionato, isso aí não foi editado. Foi nesse momento que eles entenderam que o jogo tinha virado completamente. Eu não era mais a vítima indefesa que eles pensavam. Eu tinha provas, eu tinha advogado, e eu tinha planejado minha defesa muito melhor do que eles tinham planejado o ataque. Roberto tentou uma última cartada. Pai, vamos resolver isso em família. Não precisa envolver justiça. Mas eu já tinha decidido. Vocês perderam o direito de resolver qualquer coisa comigo quando planejaram me internar numa clínica psiquiátrica para eu morrer lá. Marisa saiu correndo de casa chorando. Roberto ficou mais uns minutos tentando negociar, mas quando percebeu que eu não ia ceder, saiu também. Carlos me olhou com ódio e disse, você vai se arrepender disso. Patrícia saiu atrás deles sem dizer nada. Agora tô aqui sozinho, nesta casa que eles queriam vender, com este dinheiro que eles queriam roubar, pensando no que fazer com o resto da minha vida. A verdade é que, mesmo tendo vencido, eu me sinto derrotado. Porque descobri que as pessoas que eu mais amava no mundo eram capazes de me trair da forma mais cruel possível. Descobri que para eles eu não passava de um obstáculo entre eles e o dinheiro. Meu advogado já entrou com todas as ações necessárias. Roberto, Marisa, Carlos e Patrícia vão responder por tentativa de estelionato, falsificação de documentos e tentativa de cárcere privado. O advogado deles também vai ser processado por participação em esquema fraudulento. Eu alterei meu testamento. Eles não vão ver nem um centavo do meu dinheiro. Vou deixar tudo para instituições de caridade, especialmente aquelas que cuidam de idosos abandonados pelas famílias. Porque esse é o grande ironia de toda essa história. Eles me abandonaram muito antes de eu ter qualquer dinheiro. Eu só não tinha percebido. Durante esses 2 anos fingindo ter demência, eu aprendi muito sobre a natureza humana. Aprendi que ganância pode transformar pessoas em monstros. Aprendi que família de sangue não significa nada se não houver amor de verdade. E aprendi que às vezes é melhor ficar sozinho do que rodeado de pessoas que só querem te prejudicar. Mas também aprendi que eu sou mais forte do que pensava. Que eu posso me virar sozinho. Que não preciso da aprovação ou do carinho de pessoas que não me merecem. Agora vou viver o resto da minha vida em paz, longe dessa gente que um dia eu chamei de família. Vou viajar, conhecer pessoas novas, fazer coisas que sempre quis fazer mas nunca tive coragem. E eles? Eles vão ter que explicar para a justiça porque tentaram roubar um idoso. Vão ter que enfrentar as consequências dos próprios atos. Mas deixa eu contar para vocês como foi que essa história toda começou mesmo, porque tem detalhes que eu ainda não falei e que mostram o quanto essa gente é sem vergonha.
Quando meu irmão Maurício morreu, a leitura do testamento foi num escritório elegante no centro da cidade. Eu estava lá sentado, ainda de luto, sem imaginar que minha vida ia mudar completamente naquele dia. O advogado dele, um homem sério de uns 60 anos, começou a ler o documento. Maurício tinha sido muito bem-sucedido nos negócios, mas nunca teve filhos. Durante anos ele investiu em ações, imóveis, fundos e deixou tudo para mim. Eu era o único parente próximo que ele tinha, e mesmo assim ficamos distantes durante muito tempo por bobagens da vida. Quando o advogado falou o valor total da herança, 15.300.000 reais, eu quase desmaiei. Roberto estava sentado do meu lado e eu vi os olhos dele brilharem igual a de um gato vendo um rato. Marisa, que estava do outro lado, apertou minha mão tão forte que quase quebrou meus dedos. Ali mesmo no escritório, antes de sair, Roberto já começou com as sugestões. Pai, você precisa investir esse dinheiro direito. Deixar parado na conta vai render muito pouco. Marisa concordou na hora. É verdade, papai. A gente pode te ajudar a encontrar um bom gerente de investimentos. Eu ainda estava processando a informação quando Carlos disse: Sogro, o senhor vai precisar de muito cuidado com esse dinheiro. Tem muito golpista por aí. Na época eu achei que ele estava sendo protetor. Que idiota eu fui. Nos primeiros dias depois da herança, eu confesso que fiquei meio perdido mesmo. Não porque estava com demência, mas porque nunca tinha lidado com tanto dinheiro na vida. Eu era aposentado, recebia minha pensão direitinho, tinha uma vida simples mas confortável. De repente, virar milionário aos 66 anos mexeu comigo. Roberto percebeu minha insegurança e começou a se aproveitar disso. Ele chegava em casa com revistas de investimento, jornais financeiros, folhetos de corretoras. Falava sobre ações, títulos do governo, fundos imobiliários, coisas que eu realmente não entendia muito bem. Pai, ele dizia, você precisa diversificar. Não pode deixar tudo no banco. Inflação vai comer seu dinheiro. E eu, querendo aprender, deixava ele me explicar essas coisas. Marisa adotou uma estratégia diferente. Ela começou a me levar para conhecer oportunidades. Um dia era um apartamento que estava sendo vendido bem abaixo do preço de mercado. Outro dia era uma loja que o dono queria vender correndo por motivos pessoais. Carlos se ofereceu para me ajudar com a parte burocrática. Ele disse que entendia de documentos porque trabalhava numa empresa de contabilidade. Sogro, deixa que eu organizo os papéis do senhor. Essas questões legais são complicadas. Patrícia foi mais sutil. Ela começou a me dar presentes caros, uma camisa de marca aqui, um sapato importado ali, e sempre dizia, agora que o senhor tem condições, precisa se vestir melhor. Dinheiro chama dinheiro. No começo eu até gostei da atenção. Fazia tempo que eles não se preocupavam tanto comigo. Minha esposa tinha morrido há 5 anos, e desde então eu vivia meio sozinho. Ter a família presente parecia uma bênção. Mas aí começaram as sugestões mais diretas sobre como eu deveria gastar o dinheiro. Roberto dizia, pai, você devia trocar de carro. Esse seu tá muito velho para uma pessoa da sua posição agora. Marisa completava, é verdade, papai. E essa casa também tá precisando de uma reforma geral. Carlos sempre concordava, o sogro merece o melhor. Trabalhou a vida toda, agora pode aproveitar. Mas eu percebia que quando eles falavam sobre eu gastar dinheiro, eles ficavam mais animados do que eu mesmo. A primeira bandeira vermelha aconteceu quando Roberto trouxe um amigo gerente de banco para conversar comigo. O homem chegou com uma pasta cheia de papéis e começou a falar sobre produtos financeiros super complexos. Eu disse que queria pensar melhor, e Roberto ficou visivelmente irritado. Pai, você não pode ficar enrolando para sempre. Oportunidades assim não aparecem todo dia, ele disse. Mas algo naquela pressão me incomodou. Por que a pressa? Marisa também começou a ficar impaciente quando eu não aceitava as oportunidades que ela trazia. Um dia ela trouxe um corretor para me mostrar um apartamento de 2 milhões. Quando eu disse que achava caro demais, ela respondeu, papai, você tem 15 milhões.
2 milhões é troco para você agora. Foi aí que eu comecei a perceber que eles tinham uma visão do meu dinheiro como se fosse deles também. Não era mais o dinheiro do papai, era nosso dinheiro ou o dinheiro da família. Carlos um dia me disse: sogro, a gente podia comprar uma casa maior, sabe? Uma que coubesse todo mundo. Seria mais econômico e a gente podia cuidar melhor do senhor. Quando eu perguntei quanto custaria, ele já tinha pesquisado. Achei uma de 5 milhões que seria perfeita. Patrícia começou a falar sobre investimentos em família. Ela dizia: a gente podia abrir uma empresa juntos. O senhor como sócio principal, é claro. Mas quando eu perguntava detalhes sobre o negócio, ela sempre mudava de assunto. A pressão foi aumentando gradualmente. Eles começaram a me visitar mais vezes na semana, sempre com alguma nova ideia de como eu deveria usar o dinheiro. E sempre eram ideias que envolviam eles de alguma forma. Roberto sugeriu que eu comprasse um apartamento para ele administrar. Pai, você compra o imóvel, eu cuido de tudo: aluguel, manutenção, inquilinos. A gente divide o lucro. Quando eu perguntei por que ele mesmo não comprava se era tão bom negócio, ele disse: ah, pai, você sabe que eu não tenho esse capital inicial. Marisa quis que eu investisse na educação dos netos. Papai, eles mereceram estudar nas melhores escolas particulares. É um investimento no futuro da família. Só que a escola que ela escolheu custava R$ 5.000 por mês, por criança. Carlos apresentou um projeto de consultoria que ele queria montar. Sogro, com R$ 50.000 eu monto um escritório e em 6 meses estou faturando 20 mil por mês. É lucro garantido. Mas quando eu pedi um plano de negócios por escrito, ele disse que era coisa simples demais para precisar de tanta burocracia. Patrícia quis reformar a casa dela inteira. É que agora, com o senhor sendo nosso vizinho rico, a gente precisa manter um padrão, né? Ela tinha orçado R$ 200.000 para a reforma. A gota d'água foi quando eles começaram a me tratar diferente por eu não aceitar as propostas deles. Roberto ficou mais seco. Pai, você está sendo muito desconfiado. A gente só quer o seu bem. Marisa começou a fazer comentários ácidos. Papai está ficando meio paranoico. Deve ser da idade. Carlos parou de disfarçar a irritação. Sogro, com todo respeito, mas o senhor está desperdiçando oportunidades únicas por teimosia. E Patrícia começou a me tratar como se eu fosse incapaz. Coitadinho, não entende mesmo essas coisas modernas de investimento. Foi aí que eu tive a ideia de fingir que estava perdendo a memória. Eu queria ver até onde eles iriam se achassem que eu estava vulnerável de verdade. Comecei devagar. Esqueci o nome do vizinho que conhecia há 10 anos. Confundi as datas de aniversário dos netos. Perdi a chave do carro dentro de casa. Coisas pequenas que poderiam ser lapsos normais da idade. A reação deles foi imediata e reveladora. Em vez de preocupação genuína, eu vi oportunidade nos olhos deles. Roberto disse: pai, esses esquecimentos são normais, mas é bom a gente ficar de olho. Marisa concordou: é verdade, papai. Talvez seja a hora de ter alguém para te ajudar com as coisas importantes. Carlos foi mais direto: sogro, o senhor não pode mais lidar sozinho com esse patrimônio todo. É muita responsabilidade para quem está começando a ter uns esquecimentos. E Patrícia completou: a gente pode ajudar com essas questões mais complicadas. Quanto mais eu fingia estar confuso, mais eles insistiam em me ajudar com questões financeiras. Roberto trouxe papéis de procuração. Pai, é só uma precaução. Para caso você precise de ajuda com alguma coisa urgente. Marisa começou a lidar comigo como se eu fosse uma criança. Papai, deixa que a filha resolve isso para você. Essas coisas de banco são muito complicadas. Carlos se ofereceu para cuidar das minhas contas. Sogro, eu posso ir no banco pro senhor. É mais prático. Patrícia começou a organizar meus documentos. Vou deixar tudo organizadinho pro senhor não se perder. Mas eu percebi que ela estava fazendo cópias de tudo: RG, CPF, comprovantes bancários, escrituras.
Conforme os meses passaram e eu fingia que a situação estava piorando, eles ficaram mais ousados. Roberto trouxe um médico amigo para me examinar em casa. O cara mal conversou comigo 5 minutos e já estava falando sobre sinais precoces de declínio cognitivo. Marisa começou a falar abertamente sobre eu precisar de cuidados especiais. Papai, você não pode mais ficar sozinho. E se acontecer alguma coisa? Carlos concordava. É verdade, sogro. A gente fica preocupado. Eles trouxeram uma cuidadora para me conhecer. A mulher parecia mais uma guarda do que uma profissional de saúde. Ela ficou me observando o tempo todo, anotando tudo o que eu fazia numa prancheta. Patrícia começou a sugerir mudanças na casa. Esse monte de escada é perigoso para quem tem a idade do senhor. Devia pensar num lugar mais prático. Roberto completou. Pai, tem uns residenciais para idosos muito bons, com enfermagem 24 horas. A pressão foi aumentando gradualmente. Eles começaram a falar sobre minhas limitações na minha frente, como se eu não fosse capaz de entender. Ele tá ficando meio agressivo também, Marisa dizia. Ontem ele gritou comigo só porque eu mexi nas coisas dele. Carlos começou a inventar episódios. Sogro deixou o fogão ligado a noite toda. Podia ter explodido a casa. Roberto concordava. Pai. Você não pode mais ficar sozinho com essas responsabilidades. Eles trouxeram mais médicos, sempre amigos deles. Curiosamente, todos chegavam à mesma conclusão. Eu precisava de acompanhamento especializado e não tinha mais condições de tomar decisões complexas. Foi aí que eles começaram a falar sobre procuração geral. Pai, é só para facilitar nossa vida e a sua também. A gente cuida de tudo, você fica tranquilo, Roberto explicava. Marisa completava. É o melhor para todo mundo, papai. Durante esse período, eu comecei a notar que eles falavam de mim de forma diferente quando achavam que eu não estava ouvindo. Um dia eu fingi que estava dormindo na poltrona e ouvi Marisa dizendo para Carlos. Cada dia ele fica pior. Logo logo não vai nem reconhecer a gente. Carlos respondeu, melhor assim. Quanto mais confuso ele ficar, mais fácil fica para a gente resolver as coisas. Roberto concordou, é verdade. E a lei protege quem está cuidando de idoso incapaz. Patrícia disse algo que me gelou. A gente tem que aproveitar que ele ainda assina o nome. Depois pode ficar mais complicado. Eles estavam planejando me fazer assinar coisas enquanto eu ainda conseguia escrever. Foi nessa época que eu resolvi instalar as câmeras de segurança. Eu disse para eles que era porque eu estava confuso e me sentia mais seguro sabendo que estava sendo monitorado. Na verdade, eu queria ter provas do que eles realmente pensavam e planejavam quando achavam que eu não estava vendo. As primeiras gravações já foram chocantes. Quando eles achavam que eu estava no banheiro ou descansando, eles falavam coisas horríveis. Marisa disse, quanto tempo vocês acham que ele ainda tem? Digo, de vida mesmo. Roberto respondeu, sei lá. Com demência avançada, uns 2, 3 anos no máximo. Carlos foi ainda mais frio. 2 anos é muito tempo para a gente ficar sustentando essa farsa. Tem que acelerar o processo. Patrícia concordou, é verdade. E quanto mais tempo passar, mais dinheiro ele vai gastar com besteira. Eles começaram a calcular meus gastos desnecessários. Roberto reclamava. Ele gastou R$ 500 no supermercado semana passada. Pra que tanto? Marisa concordava. É verdade. E ainda comprou aquele remédio caro, sendo que o genérico fazia a mesma coisa. Carlos chegou a sugerir, a gente podia controlar melhor os gastos dele. Dar uma mesada, sei lá. Patrícia adorou a ideia. Perfeito. Umas 2.000 por mês tá bom. O resto a gente administra. Em outra gravação, eles discutiam sobre meu testamento. Roberto dizia, será que ele já fez testamento? Porque se ele morrer sem testamento, a gente herda automaticamente. Marisa respondeu, ele nunca falou sobre isso.
Mas mesmo que tenha feito, a gente pode contestar alegando que ele não estava em sã consciência. Carlos perguntou, e quanto tempo demora para liberar herança? Roberto, que tinha pesquisado, respondeu, dependendo da complexidade, de 6 meses a 2 anos. Mas se ele fizer procuração geral a gente já tem acesso antes mesmo dele morrer. Patrícia, então, fez uma pergunta que me fez ter certeza de que eles não eram mais seres humanos normais, e se a gente ajudar ele a morrer mais rápido? Tipo, não cuidar direito, deixar ele pegar pneumonia. Roberto riu. Calma, Patrícia. Não precisa exagerar. É só deixar a natureza seguir o curso. Mas Marisa não descartou a ideia. Na verdade, não é má ideia. Esses idosos com demência são muito frágeis. Qualquer gripezinha pode virar coisa séria. Carlos concordou. E ninguém ia desconfiar. É normal o idoso morrer de complicações respiratórias. Essa conversa me fez perceber que eu não estava mais lidando com ganância simples. Essa gente estava planejando minha morte. Talvez não diretamente, mas eles queriam que eu morresse logo para ficarem com o dinheiro. A partir daí, as gravações ficaram cada vez mais perturbadoras. Eles discutiam sobre como acelerar minha deterioração mental. Patrícia sugeriu, a gente podia dar uns remédios para ele ficar mais confuso. Roberto perguntou, que tipo de remédio? Ela respondeu, sei lá, uns calmantes, uns antialérgicos, essas coisas deixam a pessoa meio avoada. Marisa adorou a ideia. Perfeito! Aí ele fica mais dócil e a gente consegue fazer ele assinar o que precisar. Carlos completou, e se algum médico examinar ele, vai ver que ele está realmente confuso. Eles começaram a pesquisar sobre medicamentos que poderiam me deixar sedado. Patrícia trouxe informações sobre dosagens. Se der 2 comprimidos desse aqui de manhã e 2 à noite, ele vai ficar bem molinho o dia todo. Roberto quis saber sobre efeitos colaterais, e se der overdose? Patrícia respondeu, no máximo ele fica mais tempo dormindo. Idoso dorme muito mesmo, ninguém vai estranhar. Marisa perguntou, e como a gente dá para ele sem ele perceber? Carlos sugeriu, mistura na comida, no suco, ele nem vai perceber. Patrícia completou, e se ele perguntar sobre algum remédio novo, a gente diz que é vitamina ou remédio pro coração. Foi nessa época que eles começaram realmente a me dar medicamentos sem eu saber. Eles diziam que eram vitaminas, remédios para pressão, suplementos para memória, mas eu desconfiava que era outra coisa. Um dia eu fingi que tomei o remédio que Marisa trouxe, mas na verdade escondi na boca e cuspi depois. Era um comprimido que eu não conhecia. Levei para um farmacêutico conhecido meu analisar, e ele disse que era um sedativo forte, do tipo que se usa para cirurgia. Ou seja, eles estavam me drogando com anestésico. Se eu tivesse tomado a quantidade que eles estavam dando, eu podia ter entrado em coma ou até morrido. Foi aí que eu entendi que a situação tinha passado de ganância para tentativa de homicídio. Eles não estavam só querendo meu dinheiro, eles queriam me matar para pegar logo a herança. Eu comecei a fingir que tomava todos os remédios que eles traziam, mas na verdade jogava tudo fora. E passei a documentar tudo. Fotografei os comprimidos, guardei as cartelas vazias como prova, anotei as datas e horários. Roberto trouxe remédios ainda mais fortes. Ele disse, pai, o médico disse que você precisa tomar isso para melhorar. Era um coquetel de sedativos que, na dosagem que ele estava dando, podia me matar em poucas semanas. Marisa trouxe uns comprimidos para ansiedade que na verdade eram antipsicóticos. Patrícia trouxe umas gotas para dormir melhor que eram remédios controlados para esquizofrenia. Carlos foi o mais perigoso. Ele trouxe umas ampolas que disse serem vitamina B12 injetável. Eu pedi para um médico amigo analisar e ele ficou horrorizado. Eram doses cavalares de morfina. Se eu tivesse tomado aquilo, teria morrido na hora. Durante esses meses todos, eu continuei fingindo que estava piorando, mas por dentro eu estava planejando como me vingar dessa gente. Porque nesse ponto já não eram mais meus filhos ou genros. Eram assassinos tentando me matar pelo meu dinheiro.
As gravações continuaram revelando coisas cada vez piores. Eles discutiam sobre como falsificar documentos médicos, como subornar médicos legistas, como fazer parecer que minha morte tinha sido natural. Roberto disse numa gravação: a gente precisa garantir que não vai ter investigação quando ele morrer. Marisa perguntou: como? Ele respondeu: simples. A gente chama o SAMU dizendo que ele passou mal, que já estava doente há tempo. Com os laudos de demência que a gente tem, ninguém vai questionar. Carlos completou: e se questionarem, a gente diz que ele estava se recusando a tomar os remédios, que estava agressivo, que a gente fez o que pôde. Patrícia concordou: perfeito. E com os remédios no organismo dele, vai parecer que ele morreu por complicações da doença mesmo. Marisa então disse algo que me fez ter vontade de levantar e estrangular ela. O importante é que vai parecer natural. E mesmo que desconfiassem de alguma coisa, a gente é família dele. Quem ia suspeitar da própria família? Essa frase me marcou porque mostrava como eles tinham pervertido completamente o conceito de família. Eles usavam nosso parentesco como escudo para cometer crimes contra mim. Roberto começou a pressionar para eu assinar mais documentos. Ele dizia: pai, isso aqui é importante. É para garantir que se acontecer alguma coisa com você, a gente possa resolver tudo sem burocracia. Na verdade, eram documentos dando procuração irrevogável para eles. Meu advogado de confiança me orientou sobre quais papéis eu podia assinar sem me prejudicar e quais eram perigosos. Ele também começou a documentar todas as tentativas deles de me fazer assinar coisas suspeitas. A pressão aumentou quando eles trouxeram aquele advogado desonesto. O homem chegou em casa com uma pasta cheia de documentos e disse: seu Henrique, isso aqui vai facilitar muito a vida da sua família. É só assinar. Quando eu perguntei o que eram os papéis, ele disse: são documentos padrão para pessoas da sua idade e condição. Nada complicado. Mas eu insisti em ler, e vi que eram formulários para me declarar incapaz mentalmente. Roberto ficou irritado quando eu hesitei. Pai, o doutor está perdendo tempo aqui. É só assinar. Marisa concordou: é verdade, papai. A gente confia no doutor. Mas eu disse que queria pensar melhor, e o advogado desonesto respondeu: não tem muito o que pensar, seu Henrique. Sua família só quer o melhor pro senhor. A forma como ele disse isso soou como uma ameaça. Carlos então tentou me convencer: sogro, se o senhor não assinar, a gente não vai conseguir ajudar quando precisar. Patrícia completou: e se acontecer alguma emergência? A gente vai ficar de mãos atadas. Eu fingi que estava confuso sobre os documentos, mas na verdade entendi perfeitamente que eles queriam me declarar incapaz legalmente para poderem fazer o que quisessem comigo e com meu dinheiro. O advogado desonesto então explicou o processo. Uma vez assinados esses documentos, sua família vai ter autorização legal para tomar todas as decisões sobre sua saúde e patrimônio. Vai ser muito mais prático para todo mundo. Foi aí que eu entendi completamente o plano deles. Não era só roubar meu dinheiro, era me transformar legalmente numa pessoa sem direitos, para poderem fazer qualquer coisa comigo sem consequências. Roberto perguntou ao advogado: e depois que ele assinar, quanto tempo demora para ficar valendo? O homem respondeu: imediatamente. A partir do momento que esses documentos forem registrados, vocês têm poder legal sobre ele. Marisa quis saber: e se ele mudar de ideia depois? O advogado riu: minha cara, pessoas com demência avançada não podem mudar de ideia sobre nada. Juridicamente, elas são consideradas incapazes. Carlos perguntou: e quanto ao dinheiro? A gente pode movimentar as contas dele? O advogado confirmou: tudo. Contas bancárias, investimentos, imóveis. Vocês vão ter procuração geral irrevogável. Patrícia então fez a pergunta que confirmou minha suspeita sobre as verdadeiras intenções deles: e se a gente quiser internar ele numa clínica? O advogado respondeu: vocês vão ter total liberdade para decidir sobre tratamentos médicos, incluindo internações. Roberto completou: e ele não pode se recusar. O advogado foi categórico: pessoas declaradas incapazes não podem se recusar a nada.
A decisão é sempre da família responsável. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que eles queriam me internar numa clínica psiquiátrica para me manter drogado e isolado enquanto gastavam meu dinheiro. E quando o dinheiro acabasse, eles provavelmente me deixariam morrer por complicações da doença. Marisa perguntou sobre custos de internação e quanto custa manter alguém internado. O advogado respondeu: depende da clínica. Tem umas mais simples que cobram uns 2.000 por mês. Carlos quis saber: e mais caras? O homem disse: as de luxo chegam a 20.000. Mas para uma pessoa com demência avançada, as mais simples são suficientes. Roberto foi direto: e qual a expectativa de vida de alguém com demência internado? O advogado deu de ombros: varia muito. Pode ser alguns meses, pode ser alguns anos. Depende de como a pessoa responde ao tratamento. Patrícia então fez a pergunta que me fez ter certeza de que eles queriam minha morte, e se a pessoa não responder bem ao tratamento? O advogado respondeu friamente: acontece. Idosos com demência são muito frágeis. Qualquer complicação pode ser fatal. Marisa quis saber: e nesses casos, a família tem alguma responsabilidade legal? O advogado tranquilizou: nenhuma. Vocês só estariam fazendo o que considerassem melhor para ele. Se der errado, é questão médica, não legal. Carlos perguntou: e quanto ao patrimônio? Se ele morrer internado, como fica? O advogado explicou: com a procuração geral, vocês já vão ter transferido tudo pro nome de vocês antes da internação. Quando ele morrer, não vai ter patrimônio para inventariar. Roberto quis confirmar: ou seja, a gente pode transferir tudo pro nosso nome antes mesmo dele morrer. O advogado confirmou: exatamente. A procuração geral permite isso. Patrícia resumiu o plano: então a gente faz ele assinar, transfere o dinheiro, interna ele numa clínica barata e espera. O advogado sorriu: vocês entenderam perfeitamente. Marisa ainda tinha uma dúvida: e se alguém questionar? Tipo, vizinhos, amigos dele. O advogado respondeu: quem vai questionar a família cuidando de um idoso doente? E mesmo que questionem, vocês vão ter todos os documentos legais do lado de vocês. Foi nessa conversa que eu entendi que não estava lidando apenas com ganância ou até mesmo com tentativa de homicídio por dinheiro. Estava lidando com um plano sistemático de sequestro, roubo e assassinato, tudo disfarçado de cuidado familiar. Eles tinham pensado em cada detalhe: como me declarar incapaz, como roubar meu dinheiro legalmente, como me isolar do mundo, como me matar lentamente sem despertar suspeitas e como se protegerem juridicamente de qualquer consequência. Era um plano perfeito. Se eu fosse realmente um idoso com demência, eles teriam conseguido. Eu teria sido roubado, sequestrado e assassinado pela minha própria família, e ninguém jamais saberia a verdade. Mas eles cometeram um erro fatal: subestimaram minha inteligência. Acharam que porque eu era idoso e esquecido, seria fácil me enganar. Não imaginaram que eu estava fingindo tudo e documentando cada passo do plano deles. Agora, depois de revelar tudo para eles hoje de manhã, eu tô aqui refletindo sobre como cheguei a esse ponto. Como pessoas que eu criei, que eu amei, que eu sempre tentei proteger, puderam se transformar em monstros capazes de planejar minha morte pelo dinheiro? A resposta é simples: ganância. 15 milhões de reais foram suficientes para transformar meus filhos e genros em assassinos em potencial. Eles perderam completamente a humanidade por causa do dinheiro. E agora? Agora eu vou viver o resto da minha vida sabendo que as pessoas que eu mais amava no mundo tentaram me matar. É uma dor que vai ficar comigo até o dia que eu morrer, de morte natural. Muito obrigado. Mas pelo menos eu vou morrer livre, com minha dignidade intacta, e sabendo que os verdadeiros criminosos vão pagar pelo que fizeram. A justiça vai ser feita, mesmo que tenha demorado 2 anos para chegar até ela.